Capítulo 223 Lago do Dragão Oculto. Zhao Feng sentiu as mudanças em seu corpo e ele viu que o poder do sangue de sua linhagem tinha se tornado mais vigorosa. Voltou para o quarto. Pegou um espelho e viu que tanto seu olho esquerdo quanto seus cabelos ficaram ligeiramente mais escuros. Zhao Feng respirou fundo e circulou seu sangue azul. Instantaneamente, uma fina camada de luz azul envolveu sua pele e liberou uma aura estranha, mas nobre. Zhao Feng sentiu que seu sangue e ossos estavam sendo preenchidos com um poder indescritível e sua energia foi reforçada. Minha força aumentou em uns 10 a 20% e eu pareço de alguma forma estar mais protegido. Zhao Feng inspecionou de perto as mudanças no poder de sua linhagem. Havia 2 pontos principais. Um deles, seu poder de linhagem se tornara mais denso e os atributos que ele ganhara haviam aumentado. 2. Quando ele circulava o poder de sua linhagem, uma tatuagem de vidro azul celeste envolveu seu corpo agindo como um escudo. Zhao Feng sentiu que a linhagem do óleo espiritual de Deus estava um passo adiante para despertar. Ele logo colocou seu tapa-olho de volta e ele escondeu o poder de sua linhagem, o que fez a tatuagem desaparecer. Zhao Feng não parecia estar diferente, exceto que a cor de seu cabelo tinha ficado um pouco mais escura. Para o dia seguinte, Zhao Feng se familiarizou com seu poder de linhagem e consolidou seu cultivo. Agora, seu cultivo tinha chegado ao limite do quinto céu e ele estava apenas atrás de Yang'an entre os discípulos do núcleo. Manhã seguinte, os 10 discípulos do núcleo do clã Lua Quebrada estavam sentados em 3 bestas voadoras e seguiram para o norte. Desta vez, eles estavam sendo liderados pela mestre do clã Lua Quebrada, primeiro ancião, avó Liu Yui, mestre Hai Yun, vice-chefe Li e alguns outros da geração mais velha. Zhao Feng sentou-se no pássaro de 2 cabeças de crista prateada do vice-chefe Li, e ele o ajudou a domesticá-lo. Agora, o pássaro de 2 cabeças já estava extremamente obediente. Vice-chefe Li estava cheio de admiração. Normalmente, as bestas adultas como esta são muito difíceis de domar. Muitos têm de ser domesticadas desde jovens. Em circunstâncias normais, iria variar de meio ano para alguns anos para domar este pássaro de 2 cabeças de crista prateada adulto, mas com a ajuda de Zhao Feng, apenas metade de um mês foi necessário. Lin Fan e Liu Yuer também se sentaram no pássaro de 2 cabeças, eles eram as 2 pessoas que Zhao Feng estava mais familiarizado. Senhor, quanto tempo é até chegarmos? Liu Yuer perguntou obedientemente. Cerca de 2 a 3 dias, incluindo os intervalos entre eles. Vice-chefe Li respondeu. O banquete da aliança era realizado nos territórios dos 13 países, no famoso Lago do Dragão Oculto. Este lago estava no centro dos territórios dos 13 países. Na viagem, Zhao Feng sentou-se de pernas cruzadas e ele circulou sua força verdadeira para sentir a energia do céu e da terra. Enquanto circulava, ele podia sentir o poder do relâmpago no ar acima. Desde o julgamento da cordilheira flutuante, todas as habilidades de Zhao Feng usaram a herança do relâmpago como sua fundação. A herança do relâmpago continha todos os aspectos, incluindo movimento, velocidade, ofensiva e defesa. Zhao Feng atualmente tinha 2 caminhos de cultivo. Um deles era a herança do relâmpago e o outro era a energia mental. Zhao Feng quase desistiu do fortalecimento corporal após o julgamento da cordilheira flutuante.
Originalmente, ele poderia continuar a cultivar a técnica 9 mudanças da técnica parede de ouro desde que ele tinha completado a técnica parede de prata. Mas o fortalecimento corporal é de difícil e lenta progressão. Ele também usaria uma grande quantidade de recursos. As 9 mudanças da técnica parede de ouro era uma habilidade mortal de nível ápice e se Zhao Feng precisasse dela, ele poderia facilmente obtê-la com seu status no clã. Dizendo de passagem, Zhao Feng até mesmo tem habilidades de nível espiritual em sua mente e habilidades espirituais normais tinham requisitos rigorosos. Mas eles não eram melhores do que a herança do relâmpago porque as heranças eram completas e de fácil compreensão independente do cultivo. Em termos de valor, uma habilidade espiritual de nível baixo definitivamente não era tão boa quanto a herança do relâmpago, assim como uma arma espiritual não valia tanto quanto um item de herança. Zhao Feng tinha feito o fortalecimento corporal quando ele estava no reino consolidado e ele tinha estabelecido uma base sólida, razão pela qual seu cultivo poderia aumentar rapidamente. Mas agora, não havia nenhum ponto no fortalecimento corporal a menos que alguém quisesse seguir o caminho do mesmo. Não importa o quão forte seja o corpo, posso esmigalhar sua defesa com um pensamento meu e não importa quão poderosa seja a defesa, minha palma do vento e trovão pode quebrá-la. Zhao Feng parecia entender alguma coisa. Não havia tal coisa como o Dao mais forte, só havia o Dao mais adequado. E Zhao Feng escolheu as misteriosas técnicas de energia mental e relâmpago, que seguiam pela destruição. Enquanto estava sentado e ganhando compreensão, Zhao Feng de repente sentiu um traço de intenção mortal. Embora fosse apenas um traço e bem escondido, não escapou dos sentidos de Zhao Feng. Em cima da águia dourado pálido gigante. Os olhos do mestre Haiyun brilharam com frieza enquanto eles trancavam Zhao Feng. Alguns dias atrás, quando Zhao Feng voltou e ultrapassou Beimoi, mestre Haiyun sentiu um perigo e pressão que ele nunca sentiu antes. Através de uma série de questionamentos, mestre Haiyun tinha entendido o caminho de Zhao Feng para o crescimento e sentiu-se desconfortável. O caminho de Zhao Feng para o crescimento transformou o impossível em possível. Em apenas meio ano, quantos milagres Zhao Feng criou. Dominando os discípulos externos, tornando-se número 1. Cultivando a palma do vento e trovão. Estabelecendo seu domínio na caverna da lua escarlate, tornando-se o discípulo do primeiro ancião. Quebrando o registro de 10.000 anos do julgamento da cordilheira flutuante. Chocando todos no encontro dos 3 clãs. E agora, havia muitos discípulos discutindo se a verdadeira força de Zhao Feng era mais forte do que o discípulo principal. Esta é a última vez. Banquete da Aliança. Mestre Haiyun tentou o seu melhor para acalmar a inquietação em seu coração. Se Zhao Feng pudesse criar um milagre nesse banquete da Aliança, mataria o último, não importando o preço. 3 dias depois. Um reluzente lago azul apareceu. Chegamos. Do topo das 3 bestas voadoras surgiram sons de expectativa e emoção. Zhao Feng abriu os olhos e viu que o lago tinha cerca de 1.000 milhas de largura. Em torno de 1,6 mil quilômetros. No meio do lago, havia uma pequena ilha do tamanho da cidade Pluma do Sol. Neste momento, as bestas vizinhas voavam em direção à pequena ilha no meio do lago. Este é o local de encontro dos 13 clãs Lago do Dragão Oculto. Vice-chefe Li sorriu. Havia muitas lendas sobre o Lago do Dragão Oculto.
Aparentemente, há vários milhares de anos, um cultivador cultivou aqui por quase 100 anos e finalmente se tornou uma estrela brilhante que varreu o continente Flor Azul. Aquele cultivador era conhecido como Inlongs e Dragão Oculto, cujo cultivo se dizia estar no reino núcleo da origem e era extremamente famoso. Nesse continente, qualquer pessoa que alcançou o reino núcleo de origem foi registrada como lenda. As lendas do dragão oculto são verdadeiras. O vice-chefe lhe disse confiante, o que atingiu a curiosidade de Liu Yuer. Mesmo? Como você teria certeza? Perguntou Liu Yuer com curiosidade. O vice-chefe Li riu. As 3 principais recompensas do banquete da aliança desta vez têm algo a ver com o dragão oculto. Qual é a recompensa? Zhao Feng e Lin Fan não conseguiram deixar de perguntar. Quando o dragão oculto cultivou no lago do dragão oculto, ele deixou uma ruína para trás e aparentemente, essa ruína continha os entendimentos e as compreensões de um especialista no reino núcleo da origem. Este é um dos lugares mais preciosos dos 13 países. Vice-chefe lhe disse. As ruínas do núcleo da origem no Lago do Dragão Oculto foram guardadas pelos 3 principais clãs, o clã Espada da Nuvem, o Santuário Antigo e o clã Místico Verdadeiro. Normalmente, apenas os gênios superiores dos 3 clãs foram autorizados a entrar. Mas os restantes 10 clãs obviamente não estavam dispostos a aceitar isso. Portanto, o banquete da aliança que ocorre a cada 10 anos foi um evento de luta entre eles e uma maneira de distribuir os recursos. Logo, o pessoal do clã Lua Quebrada entrou na ilha. A pequena ilha era um lugar usado especificamente para sediar o banquete da aliança. No centro da pequena ilha, havia uma arena feita de batalha de várias milhas de tamanho. Esta foi a primeira vez que todos tinham visto uma arena de batalha tão grande e foi criado com pedras de areia negra. A pedra de areia negra era extremamente dura e apenas armas mortais ou superiores poderiam danificá-la. Além disso, uma quantidade tão grande de pedras de areia diminuía o poder do impacto. Ao redor da arena de areia preta havia 15 plataformas. Cada clã tinha uma respectiva plataforma e como para as 2 restantes, eles foram preparados para o país Dragão de Ferro e país Céu Rico. As 2 facções daqueles 2 países costumavam mandar discípulos para cá, mas depois pararam de vir. Explicou o vice-chefe Li. Logo depois, o grupo do clã Lua Quebrada foi levado para uma plataforma. A plataforma não foi usada apenas para assistir ao evento, havia também habitação nela. Várias horas depois, o clã da Lua Pura e o clã Lua de Prata chegaram respectivamente um a um e foram colocados à esquerda do clã Lua Quebrada. Os 3 clãs costumavam ser um clã só e geralmente enfrentavam inimigos juntos. A força combinada desses 3 clãs não era para ser desprezada. Olha, é uma das 4 estrelas. Algumas pessoas das plataformas deram uma olhada. Ao Yuetian era realmente um dos gênios superiores. Sua chegada causou uma comoção. Seu cultivo tinha chegado ao 7º céu e tinha ofuscado o brilho de muitos gênios. No dia seguinte, todos os 13 grupos dos 13 clãs chegaram. Inesperadamente, o país Dragão de Ferro também enviou um grupo de pessoas para assistir ao evento. O país Dragão de Ferro era o país mais poderoso no continente norte e sua força era muito mais forte do que os 13 clãs. Banquete da aliança desta vez é muito mais popular do que antes.
A arena de areia negra iluminou-se acima e uma fina camada de luz dourada cortou a arena de batalha em 4 partes. Ao mesmo tempo, 4 especialistas do reino espiritual verdadeiro foram para gerenciar a matriz em cada uma das 4 partes. A arena de batalha foi dividida em 4 partes e cada parte lutará pelos 3 primeiros lugares. Finalmente, as 4 partes se tornaram uma e é aí que começa a verdadeira batalha. Das arquibancadas surgiram discussões animadas e expectantes. Logo, um especialista no reino espiritual verdadeiro do clã Espada da Nuvem terminou todos os anúncios. A recompensa para o primeiro lugar no banquete da aliança desta vez não será apenas 10.000 pedras de cristal primordial de qualidade baixa, também terão a chance de entrar nas ruínas do núcleo de origem, e também receberão uma pílula espiritual de muda. Vós sou Pílula espiritual de muda, 1. Informações sobre a pílula aparecerão na cabeça de Zhaofeng. Ao mesmo tempo, todo mundo explodiu no caos. Vice-chefe Li estava cheio de emoção e choque. Eu não posso acreditar que o banquete da aliança está dando uma pílula espiritual de muda desta vez.